Lançar ideias, criar novos caminhos e estimular os operadores do direito a buscar soluções que melhorem a prestação jurisdicional para toda a população. Hoje você vai conhecer os principais assuntos que serão tratados pela magistratura brasileira ao longo deste ano. Foi lançada em Brasília a Agenda Político-Institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Com a agenda, nós temos a manifestação expressa das opiniões da AJUF sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, se somos favoráveis, contrários. Você também vai saber como foi a segunda jornada de direito comercial e os principais temas discutidos. Nós vamos beneficiar a legislação brasileira no que tange a realizações de negócios comerciais internos e externos, comércio internacional sobretudo. E mais, fomos conferir o lançamento do livro Justiça Federal, Inovação nos Mecanismos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós precisamos divulgar mais a conciliação, né? Essa cultura de paz, essa outra forma de fazer justiça, mais próxima da comunidade, da sociedade, mais aberta aos novos desafios. Tudo isso e muito mais agora. Justiça para Todos, que está só começando. Ministros, juízes e advogados participaram da segunda jornada de direito comercial. O encontro, realizado no Conselho da Justiça Federal, foi organizado pela AJUF em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do CJF. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, participou da cerimônia de abertura, ao lado de vários ministros, como o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, João Otávio de Noronha. Meu estimado juiz federal Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes Federais, cujo brilho na gestão nós reconhecemos, e sem a participação da Associação dos Juízes Federais, certamente não teríamos realizado ou não poderíamos realizar este evento. 4 comissões discutiram propostas de inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais em torno do direito comercial. No campo societário, no campo da recuperação judicial, no campo das falências, no campo dos contratos. O que nós precisamos no Brasil é da segurança jurídica dos contratos, para que novas empresas se instalem no Brasil, e o direito comercial traz essa expectativa e essa esperança. De acordo com o ministro João Otávio de Noronha, o Brasil precisa desburocratizar as negociações comerciais, mas garantir a segurança jurídica. Nós precisamos agilizar o processo empresarial. Não é razoável que o controle de uma empresa, de uma sociedade anônima, com ações comercializadas em bolsa de valores, fique 8, 10 anos sendo discutido na justiça. Foram relacionadas propostas para uma futura modernização do direito comercial. O espectro de incidência dos estudos aqui é muito mais ampla do que se pensa. Nós vamos beneficiar a legislação brasileira no que tange a realizações de negócios comerciais internos e externos, comércio internacional sobretudo. As formulações e interpretações jurídicas expostas na jornada podem aprimorar a atuação dos tribunais em torno dos julgamentos relativos ao tema. Nós podemos estimular os operadores do direito, seja os juízes, os promotores, os advogados, a pensarem, refletirem e criarem soluções que vão ser replicadas para todo o sistema judiciário, no intuito de melhorarmos a prestação jurisdicional, melhorarmos a eficiência da justiça e com isso dar mais segurança e previsibilidade às pessoas, às empresas, e com isso nós criarmos condições de melhores de vida para todos os cidadãos e toda a sociedade. A conciliação como alternativa para a solução de conflitos. Esse é o tema principal de um livro lançado em Brasília que contou com a contribuição de 2 magistrados federais especialistas no assunto. Justiça Federal. Inovações dos mecanismos consensuais de solução de conflitos. Um livro que aborda casos complicados, mas resolvidos sem o uso da força, e sim das palavras. São experiências descritas nessas páginas.
Nós precisamos divulgar mais a conciliação, né? Essa cultura de paz, essa outra forma de fazer justiça, mais próxima da comunidade, da sociedade, mais aberta aos novos desafios. E divulgar uma obra que tem tanto o lado prático, mas também a doutrina da conciliação é de fundamental importância para um tribunal tão grande como o nosso. Eu preciso distribuir esse conhecimento. A juíza federal compartilhou algumas experiências nessa publicação de casos em que já trabalhou, como um processo relacionado a um prédio inacabado que foi invadido há anos em Belo Horizonte. Não houve conflito entre as partes para a retirada de quem morava lá. Agora, na mesma cidade, o objetivo é resolver outra ocupação irregular, onde 8.000 famílias vivem às margens de uma rodovia perigosa. É uma conciliação que você precisa ver mais o outro, né? Entender mais quais são os anseios, os direitos e as perspectivas dessas pessoas que, às vezes, o papel que vem para o juiz não traz. Tanto o livro quanto os números do Conselho Nacional de Justiça justificam por que a conciliação tem sido um tema tão importante e incentivado. Só nas conciliações relacionadas ao antigo sistema de habitação, em quase a metade das audiências realizadas, chegou-se a um acordo. Também são realizadas reuniões sobre processos relativos ao INSS e conflitos de terras. Nos tribunais regionais federais, o percentual de acordos varia de 70% a 90%. Teorias e técnicas de solução de conflitos aplicadas à Justiça Federal também estão no livro. São 28 autores. O desembargador federal Reinaldo Fonseca chega à 19ª publicação jurídica com esse trabalho e defende a conciliação como um caminho cheio de avanços. E isso é pedagógico. Nós temos que sentar e nós, autoridades públicas, temos que fazer com que a sociedade pense que isso é viável, que isso é possível e que isso é bom. A conversa, um método tão antigo, se tornou tão atual como o tema de um livro. Conciliar se tornou uma possibilidade para quem não acreditava ou nem sabia o que era ter direitos. E um compromisso do judiciário com a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais igual, de uma sociedade mais feliz. No próximo bloco, você acompanha o lançamento da agenda político-institucional da AJUF. Você vai conhecer o trabalho da associação junto ao Congresso Nacional. Eu quero parabenizar o trabalho da magistratura brasileira, em especial da AJUF, que tem participado ativamente dentro dessa casa, que não tem se omitido, que tem colocado em pauta projetos de extrema relevância para a magistratura e para o povo brasileiro. Em instantes, até já. Lançada a agenda político-institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil para o ano de 2015. No documento estão reunidas propostas da magistratura para diversos segmentos da sociedade brasileira. O presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, deu início à solenidade. O juiz federal falou sobre a importância da participação dos magistrados no Congresso Nacional e destacou propostas da AJUF que já estão em prática. Primeiro, o projeto de criação dos juizados especiais federais, que a AJUF foi incentivadora e que é uma realidade, um sucesso que atende a população mais necessitada desse país. Segundo, um projeto de informatização do processo judicial. A AJUF apresentou o primeiro projeto na Comissão de Participação Legislativa aqui dessa casa e que foi aprovado e que depois recebeu o selo de participação legislativa aqui da Câmara dos Deputados. E um terceiro projeto, mais recente, da Lei de Segurança dos Juízes. Deputados federais que compareceram à solenidade demonstraram o apoio às ideias colocadas pela associação no âmbito legislativo. Eu quero parabenizar o trabalho da magistratura brasileira,
em especial da AJUF, que tem participado ativamente dentro desta casa, que não tem se omitido, que tem colocado em pauta projetos de extrema relevância para a magistratura e para o povo brasileiro. Muitos políticos afirmaram que estão dispostos a contribuir numa parceria constante com os magistrados, observando com atenção as temáticas sugeridas pelos juízes federais. Estaremos aqui também nessa posição de colaborador, de contribuinte, de ajuda, no sentido de que os projetos, os interesses da magistratura nacional possam ter aqui a sua equação solucionada o mais rapidamente possível. O deputado federal João Campos destacou a atuação da AJUF na aprovação da reforma do Judiciário e em outros debates da Casa, como o projeto de lei das organizações criminosas. Ele observou também a importância do que foi relacionado na agenda deste ano. Verificando aqui de forma breve, vejo que de fato a agenda que a AJUF traz é interessante. Traz, por exemplo, como sugestão a questão da democratização do Poder Judiciário, dentro desse item, as eleições diretas nos tribunais, um tema, portanto, muito simpático nessa casa e no conjunto da sociedade, porque ele repercute na sociedade como um todo. A agenda político-institucional da AJUF indica os temas mais importantes para a sociedade na visão da magistratura. É um resumo das principais demandas legislativas, administrativas e judiciais. A publicação é distribuída aos poderes judiciário e legislativo e também se encontra disponível no site da associação, no endereço www.ajuf.org.br. Com a agenda, nós temos a manifestação expressa das opiniões da AJUF sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, se somos favoráveis, contrários. E com isso o deputado pode consultar nesse documento a qualquer tempo. E há uma transparência de todas as ações que a associação desenvolve e todos os posicionamentos que defendemos. Então isso vem facilitar e vem dar mais transparência às atividades associativas da AJUF. Esta relação é pública, justamente para dar transparência às ações da magistratura federal, como o apoio à ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4510, que fixa critérios objetivos para o merecimento de uma promoção, autoria do ministro Dias Toffoli. Existe também o projeto de emenda complementar 15 de 2010, que fixa a competência dos juízes federais para julgar os crimes praticados contra jornalistas, em razão da profissão. A proposta é do senador Roberto Cavalcante, do PT do Rio de Janeiro, e aguarda a deliberação no plenário do Senado Federal. O presidente da AJUF propôs ainda a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Poder Judiciário, com representantes da sociedade civil, deputados e senadores. A AJUF tem participado ativamente do processo legislativo, colaborando com sugestões, ideias, opiniões dos magistrados federais a respeito de temas mais variados. E ao longo dos últimos anos, então, essa prática foi repetida e com isso a AJUF tem uma notabilidade e um conhecimento entre os deputados que tornaram esse evento, na data de hoje, muito prestigiado. O desembargador federal Paulo Sérgio Domingues foi presidente da AJUF há mais de 10 anos e lembra que a presença da associação no Congresso Nacional é antiga. A pauta institucional da AJUF, ela existiu desde aquela época e continua existindo. Nós não temos uma atuação meramente corporativa, a nossa atuação sempre foi e continua sendo a de buscar os maiores interesses institucionais do Brasil. O ex-presidente destaca que, por causa do engajamento político dos magistrados, foi possível realizar muitas conquistas. Por isso que a gente conseguiu trabalhar bem em eventos ou em projetos como os da reforma do judiciário, como os de combate ao crime organizado, da informatização do processo judicial. E a gente acha que é isso que legitima a atuação dos magistrados como seres políticos que são. Quem participou da cerimônia recebeu essa publicação que conta detalhes históricos sobre a criação da Associação dos Juízes Federais do Brasil. As páginas desta agenda não são dedicadas apenas às questões jurídicas, são uma forma de prestar serviço à sociedade, como o projeto de emenda constitucional 68 de 2013, que fixa prazos para a nomeação de agentes públicos, o que é apoiado pela AJUF. O tema aguarda a deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado Federal. O autor é o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe. Prevê que o presidente da República tenha tempo determinado para nomear agentes públicos.
A AJUF apoia a favor da garantia de um bom andamento do trabalho em instituições como os tribunais. O mesmo está previsto na DPF 311, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, de relatoria do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, fixando o prazo de 20 dias para a presidência. Um caderno de argumentos e recomendações na tentativa de melhorar o atendimento realizado hoje pelo Judiciário. Temos aqui propostas que vão desde a democratização no Poder Judiciário, quanto à criação e ampliação dos tribunais que vão possibilitar um maior oferecimento de um serviço na segunda instância da Justiça Federal. Nós temos questões referentes a melhorias, aprimoramentos do processo civil e do processo penal, que logicamente vão também agilizar a justiça e com isso trazer melhores resultados à efetividade da prestação judicional. Daqui a pouco você confere mais alguns temas da agenda político-institucional da AJUF para este ano. Não existe democracia sem um parlamento forte e independente. E não existe justiça para o cidadão sem um judiciário forte e independente. E é isso que a gente defende sempre. Em instantes, até já. Propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e sugestões legislativas. Tudo isso faz parte da agenda político-institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil. São assuntos de interesse do Poder Judiciário, da magistratura e de toda a sociedade brasileira. Mais tribunal resolveria o problema de muito brasileiro? Muito brasileiro, com certeza. Em 3 meses que eu estou tentando fazer um reajuste de pensão alimentícia e eles jogam cada vez para mais 3 meses e nunca resolvem. Cada região resolveu o que é seu. Então tinha que criar mais tribunal. Mais tribunal, então. Mais juízes, mais processo executado com mais rapidez. Assim como você, um juiz também tem opiniões. Os juízes não são simplesmente pessoas que devem ficar quietas esperando os processos sem ter a possibilidade de interferir, de buscar atuar em melhorar as leis que regem o processo, em melhorar as leis que dão acesso à justiça à população. A Associação dos Juízes Federais concorda. Afinal, pensar no futuro é agir no presente. Nós não queremos apenas registrar aquilo que a AJUF já fez, mas, sobretudo, contextualizar o presente e propor questões para o futuro da AJUF, da magistratura brasileira e do cidadão que é o beneficiário do serviço da justiça. A primeira parte da agenda político-institucional da AJUF está relacionada ao poder legislativo. Aqui estão propostas de emenda à Constituição e projetos de lei importantes. E bem especificado aqui a situação, a autoria, a ementa e o posicionamento da AJUF sobre o assunto. A segunda parte dessa agenda já diz respeito ao poder judiciário. Alguns processos, projetos que estão em trâmite e são do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal em primeira e segunda instâncias. Mas existe a terceira e última parte dessa agenda aqui, que está relacionada a você, ao cidadão. O que a AJUF tem feito para manter um relacionamento com a sociedade, como a Revista da Cultura, a Revista de Direito Federal e o nosso programa Justiça para Todos. Serviços direcionados à comunidade também foram relacionados no documento, como a Expedição da Cidadania, que leva o trabalho da magistratura federal para fora dos tribunais. População de locais de difícil acesso recebe o serviço da Justiça Federal. Foi divulgado ainda o calendário de eventos de 2015. Os tradicionais, como o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF, e o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, o FONACRIM. Mas neste ano vieram algumas novidades. O Fórum Nacional da Conciliação e o Fórum Nacional das Execuções Fiscais. São reuniões importantes não só para os magistrados. Sabe por quê?
porque ele reúne juízes do Brasil todo que discutem questões afeitas a esses processos específicos criminais, juizados especiais federais, agora então sobre conciliação e execuções fiscais, com o objetivo de uniformizar as decisões tomadas em todo o território nacional, trazendo assim maior segurança jurídica para as partes. Pelo mesmo motivo, a AJUF trabalha no Legislativo com a proposta de emenda constitucional 187 de 2012, que compõe a participação dos magistrados de primeira e segunda instâncias nas eleições de órgãos diretivos dentro dos tribunais. A proposta, que é do deputado Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, tramita na Constituição da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, os magistrados de primeira e segunda instâncias teriam participação nas eleições de órgãos diretivos dentro dos tribunais. Hoje, essa escolha acontece assim. Os conselhos de administração dos tribunais são eleitos somente pelos desembargadores. Os juízes federais gostariam de participar dessas eleições. Os desembargadores trabalham no tribunal, mas a administração ela vai além do tribunal, ela também afeta a jurisdição de primeiro grau. Então nada mais justo que nós, juízes de primeiro grau, vamos participar também dessas eleições do corpo diretivo dos tribunais. Na segunda instância, os órgãos diretivos são responsáveis pela gestão do tribunal e de todos os juízes de primeira instância. Para a AJUF, a participação dos juízes na eleição é uma forma de constituir uma gestão democrática. Dificuldades estão sendo enfrentadas. O acordo tem que ir além da votação em Congresso. Já a proposta de emenda constitucional 15 de 2012 está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Trata dos órgãos diretivos dos tribunais de segundo grau. É de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. A AJUF é a favor da eleição direta para a escolha de dirigentes dos tribunais, uma forma de incentivar a democracia no judiciário. Não existe democracia sem um parlamento forte e independente. E não existe justiça para o cidadão sem um judiciário forte e independente. E é isso que a gente defende sempre. Existe também a proposta de emenda constitucional 15 de 2010, que aguarda a deliberação no plenário do Senado Federal. A autoria do senador Roberto Cavalcante, do PT do Rio de Janeiro. Essa proposta fixa a competência dos juízes federais para julgar crimes como esse. Tim Lopes, jornalista assassinado em uma favela do Rio de Janeiro quando realizava uma reportagem investigativa. São ações praticadas contra jornalistas em razão da profissão. O projeto de lei 8.132 de 2014 prevê a ampliação dos tribunais e aguarda a deliberação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara, a autoria do Superior Tribunal de Justiça. A AJUF é a favor da emenda que propõe a criação de 82 cargos de juiz de Tribunal Regional Federal. Especialmente na primeira região, nosso tribunal tem dimensões continentais e isso gera, sobretudo, uma dificuldade de gestão adequada das demandas do Poder Judiciário. Os tribunais regionais federais são divididos em 5 regiões. A primeira atende a 13 estados e ao Distrito Federal. A segunda região compreende Espírito Santo e Rio de Janeiro. O TRF da terceira região é responsável pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Tribunal Regional da quarta região atende a todo o sul do país. E o da quinta região compreende 6 estados do Nordeste. Só na primeira região tramitam mais de 730 mil processos. É importante aproximar o tribunal do seu jurisdicionado. Não é um Brasil como o nosso, tão continental, com tantas diferenças, um tribunal sediado em Brasília para tratar de questões do norte talvez não seja o mais adequado. Principalmente porque a gente acaba se esbarrando em problemas de infraestrutura do Brasil. Então não é um problema só do meu tribunal. Nós temos problemas nas localidades de internet, de acesso, e que ter um tribunal focado aqui, você cria outros entraves para a prestação jurisdicional. Então sobre esse aspecto, acho que seria importante mesmo ampliar e aproximar o tribunal do seu jurisdicionado. Tem assunto polêmico em questão também. A proposta de emenda à Constituição 457 de 2005 depende da deliberação do plenário na Câmara. Trata-se da aposentadoria compulsória aos 75 anos do servidor público. A AJUF é contra. Há uma necessidade de constante renovação do Poder Judiciário. Então, essa elevação da aposentadoria para os 75 anos não atende ao interesse público. E um segundo aspecto relevante que deve ser ressaltado é a motivação para que esse tema volte à tona, que é realmente uma disputa partidária e que não se pode proceder a uma modificação do texto constitucional baseado em fundamentos desta natureza. A associação entende que existe risco de engessamento da cúpula do judiciário e o desestímulo à carreira. Nós defendemos a manutenção do sistema atual,
principalmente pela necessidade de oxigenação das carreiras, evolução da jurisprudência a partir da modificação dos quadros do Poder Judiciário. Não são brigas ou lutas, mas sim uma busca pelo que se considera justo. Já se conquistou no passado e o presente segue o ritmo. E certamente muitas vitórias futuras vão acontecer pelo trabalho realizado hoje. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.